Cássia, antes de te contratar, eu estava com o anúncio do meu carro pronto. Eu ia vender o carro para quitar o cheque especial. Foi exatamente isso que eu ouvi de um cliente há poucas semanas. Ele acreditava genuinamente que esse sacrifício seria o ponto final da sua sangria financeira. Mas ele estava prestes a cometer um erro estratégico que destruiria o patrimônio dele. Se você está pensando em vender um bem, resgatar uma aplicação ou fazer um novo empréstimo para limpar o cheque especial, pare agora. O cheque especial é tecnicamente a linha de crédito mais cara e eficiente para destruir um fluxo de caixa de uma família. Mas o que ninguém te conta é que ele não é o seu problema real. Ele é apenas o sintoma final de uma estrutura falida. Neste vídeo eu vou te provar, com números e lógica, por que quitar essa dívida sem mudar o padrão é o mesmo que jogar combustível no fogo. Eu vou te mostrar o cálculo que o meu cliente não fez e como você deve olhar para o seu extrato bancário a partir de hoje. Primeiro, se você ainda não me conhece, eu me chamo Cássia Silveira, estrategista financeira, e eu não estou aqui para te dar dicas motivacionais ou dizer que vai ficar tudo bem se você apenas economizar no café. O meu trabalho é a análise fria e reestruturação de patrimônio. Se você ganha bem, tem uma renda considerada alta, mas vive refém do seu limite da conta e sente que o banco é o seu sócio majoritário, você está no lugar certo. Vamos analisar o caso desse cliente? Ele tinha uma dívida de R$40 mil no cheque especial, rodando a juros de quase 10% ao mês. O carro dele valia 50 mil. A lógica imediata da maioria das pessoas é: eu vendo o carro, pago o banco, sobra 10 mil e eu me livro desse peso. Isso parece racional, não parece? Mas é aqui que a falta de estratégia, ela te cega. Se você está nessa situação hoje, escreva aqui nos comentários: eu já pensei em vender algo para pagar o banco. O problema é que o cheque especial, ele não nasceu do nada. Ele não é uma entidade autônoma. No caso desse cliente, o cheque especial só existia porque o salário dele já estava 100% comprometido com outras parcelas de empréstimo, cartão, um custo de vida acima do que sobrava, entende? Então presta atenção, o cheque especial era o respiro que ele usava para pagar o básico. Se ele vendesse o carro e quitasse a conta, no dia seguinte o problema estrutural continuaria lá. O custo de vida continuaria maior que a renda. Antes de você continuar, eu preciso te mostrar uma coisa. Esses são alguns depoimentos de alunos que conseguiram quitar as suas dívidas e finalmente organizar a vida financeira. E se você sente que precisa de um acompanhamento direto para estruturar a sua vida financeira, fazer o dinheiro parar de sumir e começar a trabalhar por você, eu tenho um convite. Aqui no primeiro link na descrição, você consegue falar diretamente comigo e entender como funciona a minha mentoria e o meu acompanhamento. É para você que decidiu que o ciclo das dívidas termina aqui. É só clicar. Sabe o que ia acontecer? No mês seguinte, ele não teria o carro, estaria sem os 40 mil e em menos de 30 dias, ele estaria entrando no cheque especial de novo. Só que agora descapitalizado. Ele teria transformado um patrimônio líquido, o carro, em juros para o banco. O erro invisível aqui é tratar a dívida como a causa, quando a dívida ela é uma consequência. O problema não é a falta de dinheiro para quitar o banco. O problema é a estrutura que te obriga a usar do dinheiro do banco para existir. Entenda uma coisa, o banco ele adora quando você vende um bem para quitar uma dívida sem estratégia. Porque ele sabe que em breve você vai voltar a ser o cliente do crédito mais caro, mas agora com menos garantia possível. Então, em vez de queimar o patrimônio dele, nós estancamos a saída. É exatamente isso que eu organizo com os meus clientes. O passo número 1 não é, gente, pagar a dívida. Em alguns casos, na maioria deles, é garantir a sobrevivência e a manutenção do fluxo de caixa. Isolamento da renda. Você precisa separar o seu recebimento do local da dívida. Se o seu salário cai onde você deve cheque especial, o banco se paga antes de você comer. Isso é falta de gestão. 2. Análise de prioridade. Qual dívida tem garantia? Qual dívida não tem garantia? O cheque especial é um crédito sem garantia real. Por isso ele é tão caro. 3. Negociação baseada em capacidade, não em medo.
Você só negocia quando tem o controle do seu fluxo mensal. Entenda isso. Pensa comigo, se esse cliente tivesse seguido o instinto emocional, ele estaria hoje pagando 10% ao mês de novo para o banco, mas pegando o ônibus. Como ele usou a estratégia? Ele manteve o carro, protegeu a renda e negociou a dívida por uma fração do valor original dentro de um cronograma que ele podia pagar. A verdade, ela é incômoda. A maioria das pessoas prefere o alívio imediato de limpar o nome do que o trabalho de construir uma estrutura sólida. Se você continua tomando decisões baseadas no desespero, você vai passar o resto da vida trocando 6 por meia dúzia e enriquecendo os acionistas do seu banco. Ou você resolve a estrutura agora, ou você vai continuar vendendo o seu futuro para manter um presente que você nem consegue aproveitar. Presta atenção, você não é desorganizado crônico, você só é alguém que nunca teve um método de defesa contra o sistema financeiro. É isso. Vamos fazer uma recapitulação do que a gente viu hoje? Primeiro, o cheque especial ele é um sintoma, não uma causa. Segundo, vender patrimônio para quitar dívida de consumo sem mudar o fluxo é queimar dinheiro. Terceiro, a solução passa por proteger a sua renda e negociar com estratégia, não com pressa. Acreditem, decisão inteligente não é aquela que te traz a paz momentânea. É aquela que sustenta a sua liberdade lá no longo prazo. Não entregue as suas armas para o banco antes da batalha terminar. Se você se identificou com essa situação, ganha bem, mas sente que está perdendo o controle para o cheque especial e para o sistema bancário, eu posso te ajudar a desenhar a estratégia de forma individualizada. O link para a minha mentoria está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo. É um acompanhamento para quem quer sair do reativo e assumir o comando do próprio patrimônio. Se essa pessoa é você, clique agora. Se você quer entender como os bancos usam o seu medo para te manter endividado, você também precisa assistir a esse vídeo aqui que vai aparecer na tela, sobre os 4 pilares que destroem o patrimônio. Eu quero te convidar a assistir ele agora e proteger o seu capital. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais!